Amém? Amém. Então, convido os amados. Eita, foi embora. Não tem problema. Convido os amados a abrir suas Bíblias. Vá para Salmo 127 não tá muito ligado. e o 128. Nós vamos fazer essa leitura desses dois salmos. Salmo 127 e o 128. Todos acharam? Amém. Amém? Amém. Amém. O misericórdia não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão e penosamente granjear. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos da porta. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. O trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Seja os filhos de teus filhos paz sobre Israel. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso Deus todo. Alguém aqui sabe o que é um culto doméstico? Quem sabe, pode falar. Ninguém? O irmão Rafael Crispim deve saber. Falei. O culto doméstico Isso. é um culto no lar. Culto no lar. O nome já está dizendo, um culto doméstico. Será que o culto doméstico ele é necessário para uma família, né? Para a sua casa? Então, o culto doméstico ele é uma grande bênção para a família. Existe o culto privado, que é o culto, você cultuar a Deus, só você e Deus. Existe o culto doméstico, que é o culto juntamente com a sua família, você está cultuando a Deus. E tem o culto público, que é este aqui, ó, é o culto na igreja. Então, muitas vezes a gente está somente cultuando a Deus em público, né, na igreja. Poucas vezes cultuando a Deus, só você e Deus. E dificilmente a gente está cultuando a Deus na nossa família, que é o culto doméstico. Às vezes nós esquecemos, né? E nós estamos deixando de usufruir uma grande bênção, que é o culto doméstico, do lar. Como nós lemos aqui, no Salmo 137, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se Deus não estiver como o construtor do nosso lar, da nossa família, não vai adiantar nada você lutar para ter uma família unida, né? Para ter uma família protegida, bem estruturada. Não vai, você vai se esforçar inutilmente. Então Deus é o nosso construtor, Deus é o nosso sentinela. Não adianta colocar vigílias armados, né? Policiais armados, se o Senhor não guardar a sua casa. Vai ser inútil. Por isso
falamos ontem, né? A prioridade é nós darmos a Deus. Deus que é o primeiro. Buscar em nossas vidas. Buscarmos a Ele. Aí Ele vai abençoar a sua casa, né? Vai abençoar, vai lhe proteger. E aí você vai ter realmente as bênçãos de Deus no seu lar, na sua família. Então vamos ver aqui quais são, o que é esse culto doméstico, uma grande bênção. A importância do culto doméstico, as bênçãos resultantes de sua prática diária, né? O que nós vamos receber de Deus? Quais são as bênçãos que nós vamos receber de Deus diariamente, todos os dias, ao praticar o culto doméstico, né? Então vamos aprender de que o culto doméstico ele se constitui uma grande bênção. O culto em família, que é o culto, a adoração a Deus, no aconchego do nosso lar, né? E é um momento diário em que a família ela dá uma pausa, né? Ela dá uma paradinha assim nas suas atividades diárias, na sua casa, e se reúne para meditar a palavra de Deus, para adorar a Ele com a sua família. E na palavra de Deus, irmão, na Bíblia Sagrada, nós encontramos a base, nós encontramos o estímulo, nós encontramos a segurança para que possamos praticar o culto doméstico. Está tudo na Bíblia. A Bíblia ela nos mostra que já os profetas, né, os homens de Deus, os servos de Deus, já praticavam isso no seu lar, na sua família. Quer ver? Vamos abrir aí, vou precisar da participação de todos, tá? Que possam ler. Alguém lê aí Gênesis 12, do 7 ao 8. Aí o outro lê o capítulo 13, verso 4. E o 13, 18. Gênesis capítulo 12, né? 12, do 7 ao 8. 8. Apareceu-lhe Abrão e lhe disse: darei a tua descendência nesta terra. Ali edificou Abrão no altar do Senhor, que lhe aparecerá. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e ali ao oriente, ali edificou o altar do Senhor e invocou o nome do Senhor. 13, 4. 13, 4, Sim. até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. E o 18, 13, 18. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos, de Menre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Aí nós estamos vendo quem? Abraão. Abraão que foi chamado por Deus, né? Para sair da sua parentela e ir em busca da terra prometida. E Abraão, quando estava com sua família, aonde ele parava, irmão? Ele armava uma tenda, né? E elevava um altar a Deus, junto com a sua família. Aonde ele parava? Ele ia para um lugar que Deus, olha, essa terra aqui vai ser de vocês. Eu lhe darei para a sua descendência. Aí Abraão parava lá, armava a tenda dele e erguia um altar para Deus. Como chamava seus familiares, né? Vamos adorar a Deus.
juntos em família. Então, Abraão, ele ensinou a sua família a praticar o culto no lar, o culto em família, o culto doméstico. Vamos ver outro versículo aqui agora. Para Moisés falar para o seu povo, Israel, né? Então, Moisés também fez a mesma coisa que Abraão. Liderando o povo de Israel, né? Eles aprendiam ali, se reuniam, o povo de Deus, a família de Deus, ali cultuando a Deus, exaltando a Deus, adorando a Deus em família, unidos em união. Jó, capítulo 1, alguém lê aí, Jó, capítulo 1, o verso 4 e o verso 5. Nós vemos aqui o exemplo de um pai, no caso Jó, né, que tinha 7 filhos, né, e 3 filhas, um total de 10 filhos. Ele foi considerado, né, um sacerdote do seu lar, porque realmente o pai, né, o homem da casa, ele é considerado por Deus o sacerdote do lar. Ele tem que liderar esse culto, né, esse momento de adoração a Deus em família. E Jó, ele se preocupava muito com seus filhos. A gente vê que os filhos dele, né, tinham tudo, né, tinham muitos bens, e cada filho fazia uma festa na sua casa. Hoje aqui vai ser na casa do fulano, né, do ídolo. Aí amanhã vai ser na casa do meu irmão, do Azar, né? Então cada dia eles faziam festa. Mas só que Jó, né, o pai, ele se preocupava, talvez eles possam ter pecado contra Deus. Aí Jó reunia eles, né, e adorava a Deus e pedia perdão pelos possíveis pecados que eles poderiam ter cometido. Ele juntava sua família para adorar a Deus, para fazer seu culto doméstico, seu culto no lar. Certo? Vamos ver outra aqui. Provérbios 22, verso 6. A palavra de Deus ensinando que nós temos que ensinar a criança, os nossos filhos, a palavra de Deus. A quê? A respeitar, a honrar a Deus e os pais. Eles têm que crescer com esse ensinamento dado pelos pais. Porque realmente na família é que nós aprendemos, né, as primeiras ensinos da palavra de Deus. E é os pais que têm que se unir, se reunir com a sua família, com seus filhos, para aprender a palavra de Deus, né, ensinar, a adorar, a orar a Deus. E hoje em dia dificilmente a gente vê isso, né? Dificilmente a gente vê isso. Vamos ler aqui também 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Outro exemplo do culto doméstico, do culto familiar. O apóstolo Paulo, ele com certeza, ele era o pai na fé, né? O que ensinou Lloyd, né, e Eunice. Lloyd era a avó de Timóteo e Eunice a mãe, né? Então elas foram discípulas, né? Aprenderam com o apóstolo Paulo sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos do culto doméstico, né? E elas praticaram para com o seu filho, né? Filho de Eunice e neto de Lloyd, né? Timóteo, ele foi uma criança, né? Um filho realmente que aprendeu, além de aprender com a mãe, com a avó, a praticar o culto doméstico, também aprendeu com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é o pai na fé de Timóteo. Então, até aqui nós estamos vendo que
realmente a prática do culto familiar, ela é praticada na Bíblia. Nós temos esses ensinamentos na Bíblia, para que nós possamos praticar na nossa vida. Por isso que o culto doméstico ele é uma bênção na vida de uma família. Então, aqui nós vemos esses textos bíblicos, né, que falam direta ou indiretamente da prática do culto em família, do culto doméstico. Mostram, né, servos do Senhor envolvidos nessa prática. Os textos incentivam a prática do culto. Sem dúvida, é na Bíblia que está a base da realização do culto doméstico. É na Bíblia. Agora vamos ver aqui os cuidados especiais que devemos ter na prática do culto. Nós temos que evitar o momento do culto para outros objetivos. Porque às vezes os pais, né, querem chamar a atenção dos filhos, aí aproveita aquele momento que estão reunidos para chamar a atenção. Não é para fazer isso. O culto doméstico é para cultuar a Deus em família. Né? Com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Então, não podemos tirar o objetivo do culto doméstico, que não seja para adorar a Deus. Usar um vocabulário fácil, falar da maneira fácil que os filhos possam entender. E também evitar que seja um culto prolongado, né? Porque às vezes as crianças, né, os filhos, eles acham que, assim, se for muito prolongado, né, digamos, passar 30 minutos, 1 hora, né, aí se torna cansativo e eles não vão querer praticar novamente. Basta 10, 15 minutos esse culto para você ter aquele momento para você compartilhar a palavra de Deus. E as bênçãos. Quais são as bênçãos que nós temos quando nós realizamos o culto doméstico? Então, elas são todas oriundas da prática do culto em família. Vamos ver aqui, enumerar aqui essas bênçãos que nós recebemos do culto doméstico, quando praticamos, né? Ele é pedagógico. Ele nos auxilia no aprendizado daqueles que estão aprendendo a ler. Neles aprendemos a orar também. Eu lembro que quando a gente está fazendo, que agora, né, os meus filhos já estão tudo grandão, né? Tudo casado, né? E a gente sempre praticou, graças a Deus. Né? Aí agora nós fazemos com o nosso netinho, né? Com os 2 netinhos. A gente ensina eles. Eu disse, olha, vamos orar, Joãozinho, né? A gente fala, né? Vai orando e ele vai repetindo. Aí, interessante, irmãos, que realmente as crianças aprendem, olha, porque depois do termina o culto, né, doméstico, de tarde, aí o Heitor, né, que é o mais novo, na hora de almoçar, né, ele já bota assim a mãozinha, né, começa a orar sozinho. Interessante, né? A criança aprende. Então é muito importante a gente praticar, porque nesse momento é que a criança aprende a orar, aprende sobre a palavra de Deus, aprende que tem que agradecer pelo alimento, certo? Por isso que é uma bênção o culto doméstico. E no culto doméstico também é um momento da formação, da educação dos membros da família. Às vezes você leva seus filhos para a escola, né? Aí a professora, mas esse menino é muito mal educado. Aí os pais, não, mas ele tem que aprender, ele está na escola, ele tem que aprender a ser educado. Negativo.
A educação se aprende em família, em casa. Às vezes os pais querem botar a responsabilidade para os professores, para os professores, a educar seus filhos. Não. A educação você se aprende em casa. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu acho que, deixa eu ver aqui, o tamanho aqui da menina aqui, né? Acho que ela tem aqui 3 anos, né? 4 anos. Pois é, aí eu levava os dois, né, para visitar, para a casa dos meus pais. Aí antes de chegar lá, antes de chegar na casa, né, eu já dizia, olha, Miquel, Mateus, olha, chegando lá, não esqueça, tome a bênção dos seus avós. Dê um abraço neles, eles gostam disso. E era dito e feito, chegava lá. Hoje em dia, né, quando os filhos crescem, né, se tornam já adultos, às vezes a desculpa dele é que eles esquecem, né? Pelo menos esses meus 2 filhos já são casados, né? Aí quando eles chegam em casa lá, aí conversam uma coisa, outra lá, e nada de tomar benção, né? Eu sou desse tipo antigo, né? Hoje em dia os pais não cobram mais dos filhos a tomar a benção, né? Aí eu falo para ele, não quer tomar a benção não? Ah, pai, eu esqueci que eu estava falando não sei o que e tal. Aí outras vezes de novo, né? Aí eu criei um jeito de pegar ele pelo pé, né? Aí chegava em casa, aí nada. Aí eu que chegava com ele, benção Miquel, benção Mateus. Eu faço assim lá em casa também. Isso. Aí olha, se vocês não querem a benção, eu quero. Vocês, em vez de Deus responder, você responde para mim. Deus te abençoe, pai. Tá bom. Amém. Né? Então a gente tem que ensinar os nossos filhos a respeitar os mais velhos, primeiramente a respeitar os pais, né? Respeitar e honrar os pais e os mais velhos, né? É no lar, no culto doméstico que os filhos vão ter aquela educação, para que lá fora ele possa também praticar. Também o culto doméstico é um lugar de evangelização, irmãos. Você vai ensinar a criança que Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por ele, por todos nós. Né? Vai ensinar para ele que a salvação é somente através de Jesus, que Deus tem que ser a nossa prioridade na nossa vida. Né? Aí é ali que você vai evangelizar os seus filhos. É no culto doméstico que você vai mostrar na palavra de Deus tudo que Deus fez por nós, o amor de Deus e sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O culto doméstico também é uma das fontes de paz para o lar. Traz serenidade, né? As nossas atitudes, reações sempre serão diferentes após a meditação na palavra de Deus, após a oração em família, após o culto no lar. Então, a gente vai, é a fonte de paz e serenidade. Então, sem dúvida, o culto em família se constitui uma excelente oportunidade de testemunho. A família está reunida, né? Chega o vizinho, ou amigo, ou algum familiar, chega naquele horário do culto. Uma vez aconteceu lá em casa, a gente estava. Foi no café da manhã, foi do meu filho, do Mateus, que está aniversariando, dia 26 de fevereiro agora. Aí estava lá o outro meu filho mais velho, com a esposa dele. Aí chegou a irmã da Nilce, né? Não sei o que ela foi fazer lá, para pedir alguma coisa lá. Aí digo, chegou na hora da bênção, pode vir participar do culto, estamos fazendo um culto doméstico. E ela realmente chegou lá, sentou lá, né, participou do culto, participou da bênção espiritual e depois da bênção material, né, pelo café, que era um café regional, nós tínhamos feito para o nosso filho. Então, às vezes, chega um vizinho, digamos, vizinho incrédulo, né? Aí você está fazendo seu culto doméstico. Aí você tem que convidar ele para participar daquele culto. Muitas vezes a pessoa
pessoa não, depois que termina o culto doméstico, vou aqui falar com o vizinho. Pode, isso está errado. Cadê seu testemunho de servo de Deus, né, cristão? Você tem que dar o testemunho de que você é um cristão, servo de Deus, e ele que tem que fazer parte. Né? Você não vai parar seu culto por causa do vizinho. Ele tem que fazer parte. Chegou na hora da bênção, então ele tem que participar da bênção. Ok? Também o culto doméstico, ele fortalece a família. Família forte, igreja forte. Né? Porque a igreja é composta de famílias. Sem família não existiria essa igreja aqui. Então, se nós não fortalecermos as nossas famílias com a palavra de Deus, com a presença de Deus, a igreja vai ser uma igreja fraca. Né? Não vai ter realmente a presença de Deus, né, em nossa família, não vai ser na igreja, não vai ter aquela participação, não vai ter aquela comunhão que Deus se agrada. E também, diante de tantas bênçãos, é oportuno agradecer a Deus pela possibilidade do culto em família. Então, não há motivos para justificar a não realização do culto doméstico. As desculpas, não há tempo. As pessoas dizem, não, mas eu não tenho tempo. Mas sabemos que quem faz o tempo somos nós, né? Nós temos que administrar o tempo que nós temos, que Deus nos deu. Se você não pode fazer de manhã, ou na hora do café, faça na hora do almoço. Digamos que alguém sai para trabalhar, né? O pai, a mãe sai para trabalhar, mas vai estar na hora do almoço, faça na hora do almoço. Se não pode na hora do almoço, faça na hora da janta. Se não pode na hora da janta, faça antes de dormir. Então, a desculpa de que não há tempo, isso aí é uma, como diz o pessoal, é uma desculpa esfarrapada, né? Que não existe. Você tem que fazer todos os dias para que sua família esteja fortalecida contra as ciladas do inimigo. Porque senão sua família fica fraca. E família fraca, a tendência é ser vencida pelo inimigo. Então, irmãos, o culto doméstico é uma bênção da mais alta importância para a vida de todos aqueles que professam a fé em Jesus, como o Senhor de suas vidas. Não há tempo, se não há tempo, tem que arranjar, né? E como alguém que disse, né? Realizar o culto doméstico é, acima de tudo, uma questão de convicção. Convicção de que você tem a certeza de que você é um crente em Jesus, um servo de Deus. Você tem que praticar isso. Se você não praticar, você não está tendo convicção do que você é. Desfrutar dessa grande bênção que o Senhor nos concedeu. Sejamos praticantes e um incentivador do culto em família. Agora, como realizar esse culto doméstico? É igual o culto aqui, como nós falamos, né? Tem o culto privado, o culto familiar e o culto público. Você reúne sua família em casa, no horário que todos possam participar, lê um versículo, um texto bíblico, faz uma oração, canta uns louvores, né, uns hinos, pode até orar um pelos outros. Alguém tem um pedido especial de oração, fala no momento do culto doméstico, da sua família. Não precisa ser muito prolongado, uns 10, 15 minutos, para que isso não se torne
vezes para as crianças, né, chato, né, fardo. Não, é no máximo 15 minutos. De cada Você fizer pessoa, né? tudo isso. Oi, irmão? De cada pessoa, né? 15 minutos. Não, do culto. Desse daqui é meia hora. Ah, é meia hora. É meia hora. Glória a Deus. Só a palavra dele. Certo. Então, é 15 minutos para todos. Tá? Se for orar, é coisa rápida, porque cada um, se quiser orar, pode orar, né? E também, como eu falei, a gente aprende a palavra de Deus, aprende a ser educado, a respeitar os mais velhos, aprende a orar também, como eu falei, que eu ensinei o meu netinho, né? Tem 4 anos. 4? Não, 4. Um tem 4, outro tem 6. Nós ensinamos no culto doméstico, eles sabem orar agora. Tem gente adulta que nem isso sabe, né, irmão? Mas tudo a gente aprende. O que é orar a Deus? O que é uma oração? É você falar com Deus. É você falar com Deus. Eu estava até falando, parece que foi ontem, que eu era católico, né? Eu não nasci no evangélico, né? Eu era católico. Você falar com Deus, você vai confessar os seus pecados a Deus. Não é ao homem, é a Deus. E a oração ela tem que ser feita em nome de Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz por nós, Ele que é o nosso intercessor diante de Deus. Ele que nos deu esse acesso livre que nós temos com Deus. E Deus está 24 horas atento. Se você quiser orar de madrugada, falar com Deus, você fala com Ele. Ele nunca vai estar ocupado. Você começa adorando a Deus. Obrigado, Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto. Depois você pede perdão dos seus pecados, cometidos por pensamento, por visão, atitude, palavras. Depois de você pedir perdão em nome de Jesus, aí você vai para alguns pedidos, né? Algumas intercessões, né? Depois é que você finaliza em nome de Jesus. É simples uma oração. Não é o que as pessoas repetem, né? Que é o Pai Nosso. Tem gente que só sabe rezar, né? O Pai Nosso. O Pai Nosso que Jesus ensinou é um modelo, não é para você ficar repetindo. Ali é só um modelo. Né? Pai Nosso que está no céu, você está exaltando a Deus. Santificado o teu nome, você está adorando a Deus, dizendo que Ele é santo. Né? E assim vai, é um modelo. Fazer diariamente. E o culto doméstico só nos traz bênção para a nossa vida, para a nossa família. Tá bom? Famílias fortes. Igreja forte. Igrejas fortes, famílias fortes. O inimigo não vai ter vez, né? Não vai poder realmente destruir nossa família. Amém, irmão? Amém.